Vestibular da UF, Universidade Federal de Uberlândia, você vai realizar esta prova agora no mês de abril. E para a prova de literatura, são 7 obras indicadas. Como é que está a leitura destas obras? Você já leu todas elas? Além de você ler as obras, é importante que você leia a análise de obras. Nós preparamos a análise de todas as obras para potencializar seus estudos. E mais, um caderno de questões inéditas exclusivas. Se você está chegando aqui agora no nosso canal, eu sou o professor Márcio Moraes e ajudo você a se preparar para os vestibulares de literatura e linguagem. Nesse nosso vídeo, nós vamos trazer a chave de leitura das obras da UF. Isso mesmo, nós vamos colocar aqui um quadro com as palavrinhas-chave que você deve se atentar na leitura dessas obras, ok? Vamos comigo? Mas antes, se inscreva no nosso canal e deixe aquele like se você ainda não nos segue aqui. Vamos então analisando as principais referências temáticas e as principais características literárias das 7 obras. Vou começar com Bom Dia, Camaradas, de Ondejak. Primeiro, o que você está lendo? É um romance autobiográfico, então gênero romance autobiográfico. Ou seja, o próprio autor Ondejak traz a sua história a partir de olhar de um narrador pueril, ou seja, um narrador criança. Então vamos lá. Foco narrativo, primeira pessoa, autodiegético, ou seja, o narrador é o principal personagem, ele é o protagonista, então sem ele não tem história. Esse narrador personagem, ele se apresenta sem nome, mas nós sabemos por uma referência na obra que esse narrador personagem é Nadalu, e este é um dos nomes de Ondejak, Nadalu. Na história aparecerão outros personagens. Importante destacar o Antônio, que é um personagem que representa a saudade dos tempos coloniais. Isso mesmo, o Antônio, ele, diferente do Nadalu, que é um personagem que vivencia uma realidade de independência de Angola, de um período pós-colonial, e que, obviamente, esse Nadalu tem um olhar mais voltado para a realidade de liberdade, de um sentimento de pertencimento, de independência. O Antônio, ele diz, mas na época dos portugueses era diferente. Então, havia situações, havia contextos que a vida na época colonial era melhor. E o Antônio tem certa saudade disso. Então, é um personagem que merece ter atenção na sua leitura. Um outro personagem é a Tia Dada. A Tia Dada, ela é portuguesa, ou seja, ela sai de Portugal, ela vem para Angola e ela percebe o tratamento que era dado, por exemplo, ao presidente. Ela fica desconfortável ao saber como que os angolanos tratam ali de forma muito reverente o seu líder político. Ela fica um pouco desacostumada com isso. Então nós temos um choque cultural da Tia Dada, então fiquem atentos também a isso. Além desses 3 personagens que nós julgamos ser bem substanciais, nós temos os professores cubanos. Os professores cubanos são muito importantes também para o processo de formação e de conhecimento social de Nadalu, que é o narrador. Nós temos então o espaço Luanda, que é predominância narrativa em Angola, o tempo psicológico, porque quem conta a história é um homem adulto. Então o momento da enunciação, ou seja, o momento da escrita, é um homem adulto que está memorando a sua infância. E aí nós temos o tempo da história, o tempo do enunciado, que é cronológico, quando Nadalu é criança. Então nós temos o psicológico e o cronológico. Recapitulando, o psicológico é quando nós percebemos que é uma história memorialista, uma história de teor autobiográfico que retoma a lembrança. E a história em si, o enredo, a trama ali, segue um tempo cronológico, tá? O enredo é o olhar pueril
do cotidiano de Angola, pós-independência, vivenciando ali aquela guerra civil que vai acontecer logo após a independência de Angola. Nós temos temáticas, então, obviamente, temática político-social, esse paralelo entre o tempo da colonização e o tempo da liberdade e os problemas sociais que serão enfrentados, principalmente questões de estruturas. O Nadalu, ele é de uma família mais considerável, mas na escola percebemos colegas que são de situações mais fragilizadas. Nós temos a Guerra Civil, que é uma das consequências pós-independência de Angola, portanto, é uma obra que tem esse aspecto político-social, tá? O Ondejak, ele vivenciou isso aí nos anos 70, tá bom? Nós temos aqui, obviamente, o pós-independência e o tema da memória, além, é claro, da imaginação. Muito que acontece na narrativa são imaginações do menino Nadalu, como, por exemplo, a história de um caixão, né, um caixão que perturbaria a escola. Tem toda uma mística em cima dessas lendas urbanas aqui em Bom Dia, Camaradas, Ondejak. Então guardem aqui esse quadro com essas palavrinhas-chave para a sua leitura ser direcionada. Agora, de forma bem objetiva, vamos aqui para o próximo, que é A Sibila, de Agostina Bessa Luiz. Agostina Bessa Luiz é uma portuguesa, uma lusitana. Então nós saímos de uma literatura africana, uma literatura angolana, para uma literatura europeia, uma literatura portuguesa. Gênero. Estamos lendo um romance memorialista, um romance memorialístico. Então a memória é muito importante, assim como lá em Bom Dia, Camaradas, a memória aqui em A Sibila é importante. Nós também chamamos de romance de personagens, porque o mais importante não são as ações em si, mas a caracterização dos personagens. E 3 são fundamentais. Vamos falar daqui a pouco desses 3 personagens. Nós temos aqui o foco narrativo em primeira pessoa, mas em terceira pessoa. E a predominância vai ser aqui a terceira pessoa. Nós temos um momento em que a Germa, que é uma das personagens principais, ela vai contar a história da sua família. E há momentos que a voz adquire esse tom mais onisciente, esse tom mais imparcial de terceira pessoa. Então é uma narrativa que tem um foco narrativo cambiante, ora a primeira, ora a terceira pessoa. A Germa, ela é uma das mais importantes, ela vai trazer a história da sua família, focando na Joaquina, na Quina, que é a sua tia, e Maria da Encarnação, que é a mãe da Joaquina. Maria da Encarnação, então, seria aquela matriarca que vai passar a sua herança para Joaquina, e Joaquina, por sua vez, passa para Germana. É uma história de um clã familiar, um clã de mulheres fortes. O espaço é a Quinta da Versada. Tudo gira em torno desse ambiente, que é uma região que fica ali próximo a Douro. E é uma região muito querida, uma região rural, campesina, muito querida das personagens. O tempo predominante é o psicológico, são memorações aí de Germa, muito importante. É claro que tem também um aspecto cronológico, mas destacamos aqui o psicológico. O enredo, então, é voltado para esse clã familiar. Os homens são muito fragilizados, as mulheres possuem uma autonomia, uma força de direção dos negócios muito importante. E temáticas, rural versus urbano, né? Nós temos, inclusive, a personagem Germana, né? Que é uma personagem que teve uma criação mais cidadina, né? Mais urbana, e ela tem que ter essa responsabilidade pelo ambiente rural, né? Pelo esse ambiente da herança da família. O tema do matriarcado, então são mulheres aqui que direcionam tudo, e esse telurismo, que é esse amor pela terra natal. É interessante nessa narrativa o título A Sibila. A Joaquina, ela era uma personagem que ela dava conselhos para outras personagens, principalmente mulheres. Então a Sibila é como se fosse uma sacerdotisa, uma profeta, como se fosse uma personagem mítica que está ligada, inclusive, à mitologia
clássica, né? A Sibila, ela ficava ali no templo de Apolo, dando conselhos. Então, é uma narrativa que mescla um pouco esse tom mais enigmático, esse tom mais espiritualista das personagens. Muito bem. Então, sinteticamente, a Sibila é um romance de memória, um romance de personagens. A história, ela se passa a partir das recordações, a partir das vivências e lembranças que Germa tem, principalmente de Quina, Joaquina e Maria da Encarnação. Guardem, então, essas palavrinhas-chave. Quando você estiver lendo a Sibila, leve-as em consideração. Agora, de forma também bem objetiva, vamos para o próximo. São 7 obras, mas antes, você ainda não é inscrito, se inscreva no nosso canal, tá? Deixa aquele like e vamos aqui para o Caraíba de Daniel Munduruku. Saímos de Angola, Portugal, agora nós vamos para o mundo indígena. Perceba que a UFO escolheu obras aí que tem espacialidade, tem autores, né, de etnias, nacionalidades diferentes. Daniel Munduruku, ele é um indígena. O Caraíba é um romance infanto-juvenil, ou seja, é um romance voltado para uma literatura mais jovial e traz para nós o foco narrativo em terceira pessoa, um narrador onisciente, e os personagens principais serão aí Perna Solta, Maraí, que se casará com Perna Solta, que é o mensageiro que vai levar a profecia do Caraíba para as outras comunidades indígenas, Potira, que é a indígena guerreira, ela que quer ser uma mulher diferente, ela quer ir para a batalha, que vai se casar com Periatã, um guerreiro tupinambá, que dará origem a Cunhambebe. Então, aqui, ó, para vocês entenderem melhor. Perna Solta e Maraí vão se casar, certo? Maraí é uma tupiniquim, potiguara também, e o Periatã é um tupinambá. Nós vamos ter a aliança dos tupiniquins e dos tupinambás para gerar, para frutificar, aquele que vai liderar os indígenas contra os colonizadores, isso mesmo. Esse será Cunhambebe. Inclusive, o Cunhambebe é um personagem histórico, tá bom? Depois vocês pesquisem aí na tomada da batalha contra os franceses, portugueses. Dê uma olhadinha aí. Nós temos a história no século XVII aí, perdão, no século XVI, a história de Cunhambebe, tá? Dê uma olhada, esse Cunhambebe, ele é um personagem histórico aqui. Muito bem. Aí nós vamos ter o espaço, a floresta do Brasil, ou seja, um pré-Brasil, porque o subtítulo do Caraíba é Caraíba, uma história do pré-Brasil. Ou seja, antes do Brasil ser Brasil, era a terra dos povos indígenas. Era uma terra inominável. Essa história acontece nesse Brasil, esse Brasil pré-cabralino. E nós temos o tempo na narrativa, um tempo cronológico, nós vamos ter uma sequência, né, de início, meio e fim, e o enredo é a anunciação da profecia do Caraíba. O Caraíba é uma espécie de profético. Ele vai anunciar os monstros do norte, os colonizadores, né, não com essa palavra, colonizador, mas ele já traz para nós essa imagem dos homens que virão lá do mar e que trarão muita tristeza, trarão muitas mortes para o povo indígena. E eles devem se unir. Então, essa história é uma história que tem as temáticas aqui da ancestralidade, nós temos um respeito aos mais velhos, a tradição, a memória e a resistência desses povos contra a colonização. Então, antes da colonização, nós já tínhamos um povo aqui, um povo que já tinha uma noção dos perigos que iria aparecer e que eles se preparam para esse perigo através da aliança das etnias, das comunidades e uma espécie de salvador, que no caso seria Cunhambebe, que lideraria todos para enfrentar esses colonizadores que estarão chegando. Tanto é que a obra termina com essa visão de Cunhambebe, desses portugueses chegando, desses monstros chegando pelo mar. Muito bem. Guardem aqui então, né, essas palavrinhas-chave aí de O Caraíba. Próxima obra aqui é Invenção e Memória de Lígia Fagundes Telles. Agora nós temos uma mulher modernista, né, a Lígia Fagundes Telles, uma escritora modernista, né, do universo branco. Então, a gente tem um angolano, português, né, europeu, agora nós temos indígena, agora uma brasileira, né, a Lígia Fagundes Telles.
salvo engano, ela é carioca, tá? E aí, Invenção e Memória, vamos ver. Gente, Invenção e Memória é contos. É um livro de contos, tá certo? São 15 contos, narrativas curtas. O foco narrativo é predominantemente em primeira pessoa, nós temos terceira, mas predominantemente em primeira pessoa, e vou explicar por quê. Porque das personagens, o mais importante é a própria autora. Esses contos, eles terão um teor narrativo autobiográfico. Alguns aparece explicitamente a referência à própria Lígia Fagundes Telles, tá? Então são narrativas que trazem essa escrevivência, né, utilizando aqui o termo da Conceição Evaristo, a escrevivência, ou seja, a escrita da vivência da Lígia Fagundes Telles aqui nas suas narrativas curtas. Bom, o espaço predominante é o espaço urbano, tá? Predominante. Esse prédio é a abreviação e a redução de predominante, mas temos algumas imagens rurais, mas o predomínio é urbano. E o tempo, essencialmente, predominante psicológico, já que é uma narrativa mais memorialista, que tem teor autobiográfico, beleza? Gente, são 15 contos, e nesses 15 contos nós percebemos ali o fantástico, como, por exemplo, quando no primeiro conto a narradora, né, assume uma voz de criança e se lembra de uma companheira morta, ela vê uma companheira morta. Tem um conto sobre um anjo que aparece, esse anjo é enigmático. Então nós temos muito esse teor fantástico, a história da chave da casa, do amigo da narradora, que já faleceu há muitos anos, e de repente ela pega carona com esse amigo. Como assim, se esse cara está morto? Então esse fantástico, esse teor de realismo fantástico está presente aqui nas narrativas da Lígia. A morte é um tema também presente, inclusive tem um conto que faz uma reflexão sobre o suicídio, tá bom? Tem um conto que fala sobre assassinato, que é quando um garotinho vai matar um senhor já de idade para lhe roubar. Esse senhor cuida muito bem desse garoto e aí ele vai acabar de forma muito trágica, não merecendo o carinho desse senhor, traindo a confiança desse senhor. Então tem o tema da morte. O tema das relações afetivas também, teremos relações de família, a presença da mãe. A mãe é uma presença muito importante nos contos da Lígia Fagundes Telles. Nós temos aqui os intertextos literários. Ela dialoga, por exemplo, com Dom Casmurro, com a obra de Machado de Assis. Ela dialoga com Oscar Wilde, o autor lá do Retrato de Dorian Gray. Então ela tem um diálogo intertextual muito forte com a literatura e também com o contexto político. Nós temos referências à Segunda Guerra Mundial, por exemplo, e a memória, sem dúvida, é um dos temas mais importantes. O título já diz, né? Invenção e memória. Ou seja, qual que é o limite da memória e qual que é o limite da invenção? Por ter esse teor fantástico, muitos contos nós tangenciamos ali. Será que é verdade ou não? Será que é ficção ou realidade? Então, isso é importante na sua leitura, tá? Invenção e memória se mesclam aqui nos contos de Lígia Fagundes Telles, ok? Mais uma vez, guardem esse quadro. Vamos aqui para a próxima obra. A próxima é O Verdugo, de Hilda Hilst. A obra O Verdugo é um gênero dramático, é um teatro. Então, se é um teatro, não tem narrador ou narrador inexistente, atente-se para as rubricas, que são aquelas indicações de como devem se portar os atores, as rubricas de como deve ser representado o cenário. O Verdugo tem como personagens aí principais o Verdugo, que é o carrasco, que deveria cumprir a sentença de matar o homem, né, de enforcar aí o homem, que é o condenado. Condenado de quê? Um condenado, na leitura do Verdugo, injustamente, porque ele pregou palavras de boa esperança, ele pregou palavras de liberdade, ou seja, ele não cometeu crime fisicamente nenhum, ele só foi contra o sistema. A mulher e a filha são personagens interesseiras, personagens que querem cumprir a sentença para ter dinheiro. Nós temos o filho que vai ficar ao lado do Verdugo, ao lado do pai, e esse tem um final bem interessante. Depois que o seu pai ele é assassinado pelos cidadãos, o filho ele vai se retirar e ele representa ali, de certa forma, uma voz de resistência futura.
nós temos os juízes, né, que vão pagar para os cidadãos cumprirem a sentença que o verdugo não queria cumprir. O dinheiro iria para o verdugo, mas como o verdugo não quer cumprir, os cidadãos vão assumir a responsabilidade e cometer uma atrocidade. Além de cumprirem a sentença matando o homem, vão acabar também matando o verdugo. Então, nós temos aqui um espaço indefinido. A história poderia acontecer em qualquer lugar, sob um regime autoritário, tá? Essa obra ela foi lançada ali durante o regime militar. Então, nós temos uma crítica a esse contexto. O tempo é cronológico. Dentro da história, nós temos uma sequência. Nós temos o primeiro ato, que é a casa lá do verdugo, e o segundo ato, que é a praça pública. Mas é atemporal, no sentido de que não tem um tempo específico, 1900, não tem isso não, tá? E o enredo é cumprir ou não a sentença. O verdugo, ele não quer cumprir a sentença porque ele viu a verdade no olhar desse homem. Nós temos aqui, pessoal, uma associação analógica que nós podemos fazer intertextualmente com a história do próprio Cristo, né, que é morto injustamente, no sentido de não ter praticado fisicamente crime nenhum, apenas ter levado palavras de boa esperança. Então nós temos a temática aqui do autoritarismo, nós temos aqui a manipulação, a massa vai ser manipulada, inclusive os cidadãos, eles até estavam mais para o lado do verdugo, mas quando eles sabem do dinheiro, manipulação, eles acabam então cometendo atrocidade. Nós temos aqui o tema da ética versus violência. Então, é válido praticar tamanha agressividade, tamanha barbaridade? E, obviamente, o dilema moral. O verdugo não vai participar disso. Ele vai morrer e não será cúmplice dessa tragédia, essa cena lamentável de condenação desse homem inocente. Gente, é uma das obras mais legais que eu considerei, O Verdugo. Muito bem, caminhando aqui, de forma objetiva, para a Casa de Alvenaria de Carolina Maria de Jesus, uma mulher preta, favelada, autora de Quarto de Despejo, obra que lhe tirou da condição de favela. Assim como o Quarto de Despejo, Casa de Alvenaria é um diário, mas um diário que traz outros textos também. Então, diferente do Quarto de Despejo, que é só diário, esse diário da Carolina aqui, ele tem fragmentos de poesia, de canções, de cartas, tá? Então fique atento a isso aqui. O foco narrativo, obviamente, em primeira pessoa, a personagem principal é a própria Carolina, que vai contar a sua história agora na Casa da Alvenaria, e eu destaco aqui também o jornalista Adálio Dantas, que foi o responsável por tirar a Carolina lá da favela e lhe oportunizar publicar o Quarto de Despejo. E esse também, Casa de Alvenaria, acabou sendo também motivado pelo próprio Adálio Dantas. Muito bem, o espaço é Osasco, quando estamos aqui em São Paulo, e o tempo de 30 de agosto a 20 de dezembro de 1960. Não é um diário com todos os dias, nós temos ali alguns saltos de dias, tá bom? Então não é exatamente todos os dias, existe ali um salto de alguns dias, mas segue a ordem cronológica aí desses meses, de agosto, setembro, outubro, novembro, finalizando aí no dia 20 de dezembro. O enredo é a rotina de escritora. A Carolina vai trazer para nós como que é a sua vida agora fora da favela. A sua vida agora na casa de alvenaria que ela tanto desejou. Gente, é muito problema. A Carolina, ela vai manter a sua linguagem oral, a sua linguagem coloquial, mas, como nós comentamos, ela traz outros textos e aí vai ter uma mescla de linguagem. Então nós colocamos com a linguagem mais híbrida, predominando ali a sua linguagem coloquial, mas nós temos um pouco de formalidade. E as temáticas. Gente, a mudança. A Carolina, então, ela tem um choque de mudança. Um choque de realidade. Ela e seus filhos, que são os 3 filhos, e ela tem um desencanto. Por quê? Porque os preconceitos, a hipocrisia, tudo continua do mesmo jeito. A Carolina percebe que ela é uma mulher preta, ela é olhada de lado, ela sofre preconceito na sua própria casa, a moça que trabalha com ela não gosta muito dela, né, por causa do racismo. Ela tem que sair, viajar muito para dar autógrafos. Então ela percebe que a rotina é muito intensa, os vizinhos também não são todos legais, alguns sim, outros não. Então a Carolina, ela traz uma experiência de vida marcada por muito desgosto, sabe? Não foi muito aquilo que ela imaginava, não. E ela critica também, obviamente, o elitismo.
né, uma sociedade marcada por interesses e a hipocrisia social. Casa de Alvenaria, de Carolina Maria de Jesus. Então tá aqui o quadrinho para vocês analisarem aqui e se atentarem para esses tópicos. E para finalizar aqui, o vídeo ficou um pouco longo, né, porque a gente passou por todas as obras da UF, né? Mais uma vez, se inscreva no nosso canal aqui, deixe aquele like e leia as resenhas, as análises que estão disponíveis aqui na descrição, tá bom? E não esqueça de resolver as questões do caderno de questões inéditas exclusivas para você se preparar bem para esse vestibular. Vamos agora para a última obra, tá aqui, Coral e Outros Poemas de Sofia de Mello. Obviamente, o gênero é gênero lírico, são poesias. Nós temos aqui um estilo modernista, uma coletânea de 14 livros, na verdade, esse Coral e Outros Poemas, Coral é um livro, Outros Poemas, de outras obras, são 14 obras, que vai da década de 40 até a década de 90, então é uma coletânea da Sofia, que é uma escritora portuguesa, tá bom? Então nós temos duas obras lusitanas, a Sibila e Coral e Outros Poemas. Uma composição predominantemente verso-librismo, ou seja, versos livres, versos brancos, versos sem rimas, mas também temos versos rimados, inclusive formas fixas como o soneto. Ela inclusive dedica um soneto para Camões. Nós temos aqui a metalinguagem, que é a escritora falando do próprio processo de escrita, e muitos intertextos, muitos mesmo. Os literários, destaque para, no Brasil, João Cabral de Melo Neto, Carlos Drummond de Andrade, Manuel Bandeira, Cecília Meirelles. A Sofia, ela faz questão de trazer para nós o seu conhecimento de leitura dos autores brasileiros. Então ela traz um diálogo intertextual muito grande com os autores do Brasil e também com os autores portugueses. Destaca aí para Fernando Pessoa, o maior modernista da primeira geração lusitana, e Camões, que foi o poeta renascentista, o poeta clássico, referência em Portugal. Nós temos aqui uma linguagem que mescla o simples e o complexo, ora linguagens mais claras, objetivas, ora um pouco mais reflexivas, mais filosóficas, mais densas. As temáticas são várias, mas destaco aqui o tema da mitologia. Ela faz poemas que dialogam com a mitologia clássica mesmo, greco-romana, ali com os deuses do Olimpo, né? Ela dialoga, por exemplo, com obras como a Odisseia de Homero. Ela tem um texto voltado para a Penélope, né? Que é aquela que espera o seu marido Odisseu voltar. Nós temos reflexões de um Deus mais panteísta, relações com a natureza. A natureza é muito importante. Falando em natureza, o mar é um dos elementos mais importantes da obra da Sofia de Mello, né? O próprio título Coral, né? O título Coral já lembra ali um pouco essa imagem do mar, né? Portugal é muito marítimo aí, só lembrar de Camões, Lusíadas. E nós temos a questão da efemeridade, da passagem do tempo, da transitoriedade, que é também um tema renascentista, um tema clássico, um tema atemporal, né? Na verdade, a vida, a transitoriedade. E a questão sociopolítica, também importante, né? A Sofia, por exemplo, ela tem textos que fala do regime militar do Brasil, olha para vocês terem ideia, do regime militar, e também do período lá de Antônio Salazar, né, em Portugal, ali, década de 70, ela tem um poema que fala, inclusive, da Revolução dos Cravos. Muito bem, então esta é a Sofia de Mello, né? São vários poemas que merecem uma leitura atenta. Muito bem, então aqui está o nosso quadrinho de Sofia para você anotar. Então, esses nossos quadros trouxeram palavras-chave para você se atentar na hora da leitura das obras da UFO. Mais uma vez, você precisa ler as obras, obviamente, para se deleitar com a literatura desses autores, mas é importante que você tenha acesso a uma análise crítica para potencializar seus estudos e direcionar sua leitura. Como nós comentamos aqui ao longo do nosso vídeo, nós temos essa análise disponível para você. É só acessar o link na descrição e ler essa análise objetiva. E o mais importante, treinar, resolver questões para chegar à hora da prova, você não ser surpreendido. Nós temos um material que é um caderno de questões inéditas, exclusivas, inclusive com sugestões de questões discursivas. Gabarito comentado com análise literária, um material que está super acessível, também disponível para você aqui na descrição. Eu estou à disposição para quaisquer dúvidas. Eu deixo aqui os meus abraços genuínos.